Graça e paz, irmãos. Vamos nos colocar em pé e vamos estar louvando a Deus com o hino 417 do cantor cristão. Não somente para fazer um feito singular, é mistério agir com muito ardor, mas as coisas mais humildes por executar, deves fazê-las com fervor, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver. Pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhar no meio do teu viver. Oh, talvez alguma vida possas alegrar com palavras doces em amor. Ou talvez algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Senhor. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhar no meio do teu viver. Por maior que seja teu esforço a exercer, pois mais firme a tua devoção. Em redor, ó, quantas almas vivem sem prazer, jazem na negra escuridão. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhar no meio do teu viver. Vamos orar. Santo e eterno Deus e Pai Todo-Poderoso, no santo e eterno nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por estar na casa do Senhor, com aqueles que o Senhor Deus permitiu que chegassem aqui com a intenção de louvar, exaltar o teu santo nome e aprender da tua palavra. Que a tua bênção seja derramada sobre eles e sobre aqueles que por qualquer motivo, por qualquer questão, não estão aqui nesta noite. Que a bênção do Senhor seja derramada também sobre eles. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o santo nome do Senhor. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre.
firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim. Purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Os irmãos podem se assentar. Graças sejam dadas ao Senhor com glórias e aleluias. Que o nome do Senhor seja louvado por estarmos na presença dEle, na casa dEle, com o povo dEle, para estudarmos a palavra de Deus. 21ª mensagem da série Dependência Total de Cristo. E hoje o subtema da nossa série é aproximação da consumação final 2. O nosso texto áudio desta série Dependência Total de Cristo é João capítulo 15, versículo 5. João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E a nossa palavra hoje está embasada em Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e 2. Colossenses, capítulo 3, versículos 1 e 2. Portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que estão aqui da terra. Amados de Jesus Cristo, nós vamos orar mais uma vez. Pai bendito, Deus único, santo e verdadeiro, tanto é o Senhor, tanto é o seu nome, tanto são os seus propósitos, tanta é a tua palavra que santifica os teus filhos. Então, na iluminação e direção do teu Santo Espírito, te suplicamos, ó Deus, a tua graça e a tua bênção sobre cada um de nós. E aqueles que ouvirão esta mensagem através das mídias sociais, dos compartilhamentos dos irmãos, possam ser sobremaneira abençoados no nome de Jesus. Amém.
O amados do Senhor Jesus Cristo, apesar de estarmos chegando no período do fim, o crente é chamado a confiar sempre no Senhor, sabendo que Ele é o nosso refúgio, independente do caos social. Salmos 46, 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Vimos em primeiro lugar, no domingo próximo passado, o crente deve viver em vigilância e oração. E em o segundo ponto desta mensagem é que o crente deve manter a sua esperança na eternidade com Deus. E nunca é demais dizer aos irmãos para que se mantenham em vigilância, para que se mantenham e intensifiquem as suas orações, que também a vossa esperança possa ser potencializada a cada dia e a cada instante, e com ela o seu amor a Deus, amor a você mesmo e amor ao próximo. O núcleo da vida cristã prática está focada em viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. A vida cristã, que é o núcleo da vida cristã prática, ela é focada em viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Ainda que estes ensinamentos de Jesus alarme algumas pessoas ou traga descontentamento para algumas pessoas, estes ensinamentos eles são indispensáveis para a vida do crente. E é por isso que o crente deve estar preparado para os desafios da vida e para o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, evitando o engano e o pecado. Nunca vi e ouvi tantos escândalos envolvendo a igreja. Nunca vi uma realidade como esta. Sou velho, não sou ultrapassado, e estou na igreja desde 1960 para 61, e eu já vi alguns escândalos municipais de pseudos pastores, de pseudos diáconos, e foram coisas que lá no passado abalaram cidade e cidades circunvizinhas. Mais à frente, já morando na cidade de Bauru, algumas coisas que aconteceram que também abalaram a cidade de Bauru e as cidades circunvizinhas. Naquela época não havia os meios de comunicação que há hoje, essas mídias que acontecem hoje, mas nós vimos a tragédia que é o erro do homem de Deus para escandalizar o Evangelho. Os anos foram passando, a ciência foi se multiplicando, foi aumentando o número de crentes, de denominações, e o que nós estamos vendo, para nossa tristeza, é de que as coisas que estão acontecendo hoje têm uma dimensão muito grande e é instantânea. Está aí acontecendo algumas coisas aí que é uma tragédia para o nome das igrejas, para o descrédito maior dos sacerdotes, dos pastores.
E estas coisas, amados, de Jesus Cristo, elas trazem muitas implicações. Porque de todas essas coisas que acontecem, muitas vezes as pessoas, por desconhecimento ou ignorância, que é o desconhecimento, querem colocar todas as pessoas no mesmo balaio, no mesmo saco. Então, para você falar de Jesus Cristo para alguma pessoa hoje, é muito mais complicado do que era antigamente. Porque você vai falar sobre alguma coisa. Estava eu, nessa semana, trocando um pneu do carro em um borracheiro católico apostólico romano, e ele me disse: ô pastor, o senhor viu o que aconteceu com aquele pastor que morreu lá no motel? Assim fosse que todos os que traíssem as suas esposas morressem. Fulminado, como morreu aquele pastor. Mas tem o título de pastor. Isso é muito prejudicial. Eu sempre vou falar do amor de Jesus Cristo a ele. E aí você tem que escolher palavras e jeitos para falar acerca de alguém que você nunca viu, você nunca conheceu, mas de que está nas mídias. E as pessoas veem escândalos sobre escândalos. Igrejas aí que estão vinculadas ao roubo dos aposentados do INSS. Coisas terríveis que estão sobrecarregando. E em uma época, irmãos, que é um divisor de águas. É um lugar entre estar dividindo entre os bodes, as ovelhas e os lobos. Porque a volta de Jesus Cristo está muito próxima. E uma das coisas que está acontecendo hoje em dia nas igrejas é a apostasia. Porque, em detrimento de todas essas questões, de todas essas informações e tudo, a importância que a mídia dá para estas coisas, as pessoas elas vão esfriando na fé e se esquecendo que agora falta muito menos tempo do que faltava semana passada. O relógio de Deus não para. E com todas essas coisas acontecendo com os outros, nós que não somos juízes, não vamos julgá-los, mas nós devemos olhar para a nossa vida e cuidar da nossa vida, porque nós não podemos escapar de tão grande salvação. Nós não podemos escapar do vinde benditos do meu Pai. E sempre nós estudamos escatologia e agora nós estamos vendo o desenrolar das coisas. E diante destas questões escatológicas, estamos conversando, divulgando, colocando nas mídias, nos grupos dos quais nós fazemos parte, e eu percebo que as pessoas assustam, ficam apavoradas. Falando com com um pastor amigo no dia de hoje, falava acerca destas coisas todas e do arrebatamento da igreja, que creio eu nós sermos a geração do arrebatamento. E ele disse: infelizmente essas coisas estão acontecendo. Infelizmente por quê, pastor? Se Cristo vai vir buscar a igreja. Então as pessoas têm sonhos, as pessoas têm planos, e os sonhos e os planos dessas pessoas são só coisas terrenas, só coisas materiais, só prazeres carnais. E se esquecem de que nós temos corpo, alma e espírito. E se esquecem de que Deus existe, que a palavra de Deus é verdade, que aquilo que está escrito vai se cumprir, independente dos seus sonhos, independente dos seus planos, independente daquilo que você acha.
Essas coisas, elas são reais. Então, amados de Jesus Cristo, essa palavra, ela cabe bem aqui. Ela não foi planejada para isso, porque foi o apóstolo Paulo que falou à igreja de Colossos há quase 2000 anos atrás, alertando a igreja daquela época sobre conduta moral e sobre conduta espiritual. Já que vocês foram ressuscitados com Cristo, procurem as coisas do alto. Mas as pessoas, elas estão tão arraigadas nas coisas terrenas e elas ocupam a maior parte do tempo e da vida delas com as coisas aqui de baixo, com as coisas aqui da terra, que é efêmera e passageira. E se esquecendo de uma promessa de vida eterna e de eternidade, da qual nós não temos capacidade intelectiva de imaginar o que é eterno. Mas é o que Deus tem prometido para a gente. Então, quando Cristo está falando na boca do apóstolo, onde Cristo está assentado à direita de Deus, mantenha o seu pensamento nas coisas do alto, nas coisas de Deus, na palavra de Deus, e não nas coisas que são terrenas. Há muitas coisas, há muitos acontecimentos, há guerras, há rumores de guerras, há pestes, há terremotos. Puxa vida, como que eu vou filtrar estas coisas? Na esperança que tenho de estar um dia com um Deus. Não vivo no mundo da lua, mas creio que eu tenho que estar ligado em Cristo, pensando nas coisas que são de Cristo, porque Cristo é real, é verdadeiro e prometeu nos buscar. E nessa busca da sua promessa, falou acerca de acontecimentos que aconteceriam para nós nos aproximarmos mais dele, dependermos mais dele e esperarmos mais dele, confiarmos mais nele e assim saísse a maior parte do tempo das coisas terrenas para as coisas celestes. Porque um dia nós vamos partir deste mundo e já imaginou chegar em um lugar onde você não sabe onde está e com quem está? Você deve conhecer a Deus, você deve conhecer o seu reino, a sua vontade, a sua promessa, o seu amor, a sua bondade, a sua salvação. Você deve confiar em Deus. Então você deve buscar a Deus. Olha o que diz em Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, que tem um governo santo, que tem um governo eterno, tem um governo verdadeiro, de onde também aguardamos o Salvador. Eu creio que há um público hoje denominado crente evangélico que diz: Senhor Deus, segura um pouquinho aí, porque eu tenho uns planos aí que eu fiz lá na minha vida e eu não queria morrer sem que esses planos acontecessem. Segura aí. E a palavra de Deus diz que ele não retardará a sua vinda. É no tempo dele, na hora dele. E agora, aguardamos o Senhor Jesus Cristo. Mas será que é isso que a igreja está aguardando mesmo? É só você olhar lá do seu lado. As pessoas aguardam a Jesus Cristo? Estão preparadas para Jesus Cristo? Ou será como no dia que Deus fechou a arca? E as pessoas começaram a correr e bater a porta e dizer: Noé, abra-nos a porta. Se fosse por Noé, eu tenho certeza que ele abriria. Mas a porta que Deus fecha, ninguém abre.
Foi Deus que trancou a porta. Então nós vivemos no tempo da graça, com a porta aberta, e as pessoas magoadas, irritadas, e até combinando entre si para fazer alguma coisa ou tomar uma providência acerca de, porque assim não dá, porque a palavra que vem, que tem várias questões que envolvem estas coisas. Então, amados de Jesus Cristo, nós devemos estar nos preparando. Quando domingo passado disse aqui, os que creem venham à frente orar, eu percebi pessoas empurrando pessoas para vir à frente. Para não ficar mal diante da igreja, e a ver que a pessoa ela não crê como Deus quer que ela creia. As pessoas se preocupam muito com o que as pessoas acham, e não é com as pessoas que nós vamos comparecer, é com Deus, nós vamos prestar contas a Deus, que sabe das nossas vidas, que conhece os nossos corações, que conhece os nossos segredos, que não tem segredo que não seja revelado aqui nessa vida. E as pessoas vão vivendo como elas querem, do jeito que elas querem, e ainda querendo juntar para si mestres que falam aquilo que elas querem. É bem complicado essas questões. Então, na perspectiva da eternidade, nas provações, falar na igreja sobre provações, sobre tentações, sobre santificação, sobre vida plena com Cristo, fere, magoa. E as pessoas elas não entendem que esse negócio de tudo bom, só prosperidade, só bênção, só isso, não é evangelho. Porque lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 17 e 18, fala acerca do sofrimento do crente, que é temporal, que é momentâneo. Olha o que está escrito aqui. Pois nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não no que se vê, mas no que não se vê, que está ligado com Hebreus capítulo 11, versículo 1. Amados de Jesus Cristo, nós não podemos perder a esperança. Perder a esperança é o segundo estágio daquele que perdeu a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como que eu vou agradar a Deus se eu não acredito nele? E se eu não acredito nele, por que eu vou esperançar nele esse negócio para depois? Ninguém que morreu voltou para falar o que tem do lado. Mas a Bíblia diz. Então, é a verdade que liberta, é a verdade que transforma, é a verdade que fortalece, é a verdade que anima e esperança a aguardarmos. Não sentado em uma recepção, em uma sala de espera, mas vivendo nesta presente vida com o temor a Deus, procurando viver uma vida santa, procurando viver uma vida reta, procurando viver uma vida justa, procurando viver uma vida piedosa, andarmos na presença de Deus, não transgredirmos contra o Espírito Santo, buscarmos a Deus em todo tempo, em toda hora, estar com os nossos pensamentos ligados em Deus. Falamos em 1 Tessalonicenses 5:17, orais sem cessar, no domingo passado, na quarta-feira passada. Nós repetimos textos bíblicos para estimular os crentes a se manterem em Cristo, a não desistirem de si mesmos,
a não se tornarem incrédulos, porque a Bíblia diz que o pecado da incredulidade é como o pecado de feitiçaria. Então, dentro das igrejas tem muitos feiticeiros. Eles não creem no que está escrito. Negócio de esperançar. Agora tem um monte de gente dizendo: onde é que está Deus, que não vê o que está acontecendo, essas crianças, que adiantou ser crente, está sendo martirizado, enterrado vivo. Olha só o que aconteceu com fulano, olha só o que aconteceu com Beltrano. Eu vou servir esse Deus coisa nenhuma. O amado de Jesus Cristo, nós esperançamos em uma vida eterna, uma vida que não se acaba, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de amor real, permanente, sem mentira, sem falsidade, sem pecado. É o que Deus tem preparado para cada um de nós. E as pessoas não estão preocupadas com essas coisas, mas a nós só nos cabe falar ao que está lá em Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Eu espero nisso. Eu creio nisso. Porque se Deus disse, se está na palavra de Deus, isso é real. Não se pode comparar. Não tem comparação. É incomparável. Olha lá em Hebreus capítulo 13, versículo 14. Hebreus capítulo 13, versículo 14. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. E isso é real. É a nossa esperança. Mas por que o senhor está fazendo isso? Por que o senhor está fazendo aquilo? Eu estou nesse plano, mas eu faço isso ou faço aquilo, porque fazendo isso, aquilo, faço para a glória de Deus. Fazer para mim só não é possível, mas dá para se fazer para alcançar outras pessoas, para abençoar outras pessoas, um lugar onde possa se reunir para cultuar a Deus, um lugar que você possa fazer acampamento, um lugar que dá para fazer um seminário, é uma intenção, é um desejo, não para a própria vida, mas para alcançar vidas, para falar do amor de Deus. Faça as coisas, incluindo Deus nas coisas que você faz. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Quando você planejar alguma coisa, que aquela bênção que você julga ser bênção na sua vida não seja uma maldição da bênção, porque você vai gostar mais daquilo que você conseguiu do que aquele que te deu vida para que você conseguisse. Essas questões são importantes. A bênção que eu tenho é Deus. E sem Deus, o próprio Cristo disse, eu não pode fazer nada. Então, com Deus, ou em Deus, faremos proeza. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo, que é o primogênito da ressurreição, né? Então nós ressuscitaremos se morrermos para tornarmos a vida plena, a vida gloriosa com Cristo. Por quê? Porque Cristo morreu por nós. O que nós fizemos? Pela fé cremos. E como cremos, recebemos o dom da graça de Deus que nos salvou. Os méritos todos são de Deus. Eu entro com a fé e com a esperança e com o testemunho. Entro com o desejo de conhecer, de servir, de adorar
e de testemunhar. Então, amados de Jesus Cristo, essa passagem que nós vimos aqui fala acerca do futuro, mas não é um futuro qualquer. É um futuro com Deus. E onde está isso? Apocalipse, capítulo 21, versículos 3 e 4. Apocalipse, capítulo 21, 3 e 4. Então, ouvi grande voz vinda do trono. Que trono? O trono de Deus, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles quem? Os salvos. Eles quem? Os que creem nele. Eles quem? Que foram salvos pelo sacrifício em Cristo Jesus. Eles quem? Aqueles que têm as suas vestes salpicadas o sangue do Cordeiro. Deus habitará com eles. A gente é de classe baixa, a gente mora em uma região subnormal, nós não podemos escolher o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, o vizinho da frente, o vizinho de trás. Há perigos, há assaltos, há tragédias, há infortúnios os mais diversos, mas habitando com Deus, assim, somente lá no 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aqui temporal e lá atemporal. Então Deus mesmo estará com eles. Eles quem? Eu estou aí, Senhor. Pela fé, eu estou aí. Não eu usando de prepotência, não, eu não tenho merecimento. Mas eu sei que o Senhor é Deus. Eu creio na sua palavra. Eu creio que só o Senhor é Deus e o Senhor ama a gente de uma forma que nós não sabemos o tamanho e nem como. Mas a pessoa de Jesus Cristo expressa o seu amor para conosco, em que Ele mesmo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. 4, Alex. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amados de Jesus Cristo, lágrimas de angústia, lágrimas de dor, lágrimas de tantas coisas de ruim que aconteceu e marcou toda uma existência. E de que ainda as pessoas vertem lágrimas. Lá no céu não haverá mais lágrimas, porque o lenço de Deus vai enxugar de uma vez por toda a nossa tristeza, toda a nossa angústia, toda a nossa dor. Nós vamos estar com Ele. Lá já não haverá luto, ninguém morre mais, nem pranto, por causa dessas guerras todas que estão acontecendo aí, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Amados, o mundo aqui já não existe mais. Esse mundo visível já não existe mais. É uma outra dimensão, é um outro lugar, mas é com o mesmo Deus. Essas questões são importantíssimas, irmãos. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 5. Colossenses capítulo 1, versículo 5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então é pela palavra da verdade do Evangelho, por meio da fé, que eu criei e esperanço em receber. Tem um tempo. E nesse tempo, uma série de coisas envolve sentimentos, pensamentos, sonhos, desejos, mexe com o emocional, nos faz chorar, nos faz sofrer, de ver, de ouvir, de estar presente, de fazer parte ou de ser a parte envolvida.
O amado de Jesus Cristo são questões que nós passamos, mas que tem uma esperança de estar eternamente na presença de Deus. Eu creio que você deve, amado de Jesus Cristo, amada de Jesus Cristo, preservar ou priorizar os valores de Deus, em vez de dar prioridade às coisas terrenas. Quem tem Jesus tem vida que não se acaba mais. Quem ama este mundo, no céu não tem morada. Então, amados de Jesus Cristo, hoje até os louvores das igrejas são questões de historinhas contadas nesse terreno material, né? Mas nós devemos estar com os nossos pensamentos voltados para Deus e as nossas vidas nas mãos de Deus. O crente, quando vem para Jesus Cristo, ele morre. Deus mata a velha natureza do crente. Então, o que morre é o pecado original. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, morre o pecado e nós temos uma nova vida. Então, aquele que está em Cristo, uma nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Se você não teve mudança de vida, é porque você ainda não morreu. E se o grão de trigo não morrer, ele não pode multiplicar. Então, amados de Jesus Cristo, em vez de você priorizar as coisas terrenas, busca as coisas que são de cima, onde Cristo está. O crente morre para o pecado e ressuscita para uma nova vida em Cristo, vivendo uma antecipação da ressurreição final. Você deve priorizar os valores de Deus em vez de dar prioridade às coisas terrenas. O crente vive em santidade, porque vivendo em santidade subentende ou entende-se claramente que ele prioriza o reino de Deus e obedece à sua palavra. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé, e a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Amados de Jesus Cristo, eu sei que os seus pensamentos estão voltados para as coisas terrenas, afinal de contas, amanhã eu tenho conta para me pagar, eu tenho serviço para me fazer, porque se eu não fizer, ninguém vai botar comida lá na minha mesa, e aí você está nesse ciclo. A mensagem de hoje traz-nos para a reflexão de pensar nas coisas que são do alto. A mensagem de hoje está focada em valores eternos, não em condições passageiras lá na terra. Nós devemos manter no nosso coração, na nossa vida, a esperança em Cristo, que é a única esperança nossa. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus, garantido que quando Ele se manifestar, seremos manifestados com Ele em glória. Ao que Deus tem preparado para nós é aquilo que olhos nunca viram e ouvidos nunca ouviram. Priorize as coisas que estão de Deus. Embora vivendo na terra, nós crentes devemos ter o nosso coração em Deus e procurarmos termos o caráter de Cristo. Devemos alinhar diariamente as nossas ações
com a vontade de Deus. Dá tempo? Por que não dá tempo? Porque a nossa prioridade é o nosso bucho, né? Nós temos que preparar um tempo, e esse tempo deve ser, primeiro, a madrugada é um horário excelente para estar com Deus. Ah, mas eu trabalho tanto, eu luto tanto, mas como é que eu vou acordar de madrugada? Pede para que Deus use o despertador divino para acordar você, para falar com Ele. Ou acordar você para Ele falar contigo. Porque Deus tem o que falar para você. E por certo você tem o que falar para Deus. Dá um pouquinho mais de oportunidade para você estar mais tempo com Deus. Corre muito, se preocupa muito com as coisas. Desta terra. Tudo que se ganha para criar os filhos. Depois dos filhos criados, criar os netos. Depois dos netos criados, os bisnetos. E a gente vai. Coisas terrenas que elas passam. Cuida de ti mesmo. Então você deve cuidar para que você não se descuide ou continue descuidado buscando as coisas que estão daqui de baixo. Você viu como é que está a cidade que é a capital de Israel? Eu quando olhei aquela desgraceira toda, eu pensei que era Gaza. Não era, era Tel Aviv. Mansões, prédios. Você viu aquele arranha-céu lá de Dubai? No meio do deserto. Com dinheiro, mais dinheiro. Fizeram uma cidade, fizeram mar no deserto. Alguns mísseis. Acaba tudo em nada. Mas a nossa fé não acaba. E a nossa esperança não acaba. Então Deus não tem um lugar aqui onde o Ayatollah joga bomba. Deus não tem um lugar onde o Trump joga bomba. Não tem um lugar onde o presidente da Coreia do Norte, ou o dono da Coreia do Norte, joga bomba. É um lugar impenetrável. É o lugar que Deus quer que a gente esteja com Ele. Só que amor maravilhoso. E qual é o tempo que você tem dado para Deus? Qual é a prioridade da sua vida? Buscai a Deus enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Antes que cheguem os maus dias. Estão chegando aí, viu? Dos quais dirás, não tenho neles contentamento. Você já imaginou passar uma eternidade que é real em Cristo? Que lá na sua vida você não teve tempo para Deus? Todas as fortunas que essas pessoas guardaram, cadê? Onde é que foi o dinheiro? Onde é que foi o ouro? Onde é que foi a joia? Os iates, os jatinhos particulares? Virou pó. Mas a fé, ela não vira pó quando ela é depositada em Cristo. Tenham todos vocês uma boa noite. Que o Espírito de Deus possa tocar nos vossos corações, não a minha palavra, mas a palavra de Deus, tocando no centro das vossas vidas, e porque ela é poderosa e ela pode mudar a sua condição e a sua situação, para que você possa priorizar Deus, a sua palavra, e que você possa esperançar em estar eternamente com Cristo. Deus abençoe. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor no nome de Jesus Cristo, porque estou aqui na sua casa
porque o Senhor Deus é a nossa prioridade. As coisas que concernentes ao teu reino e à tua palavra são prioritárias. Estamos aqui graças ao Senhor, porque nos deu vida e nos deu saúde, e nos guardou e nos protegeu, porque haverão dias aqui nesse nosso país que vai haver templos, mas não vão poder ser abertos para culto. E hoje que está abertos, há um número de gente preocupado com outras coisas, e vir aqui para escutar o pastor Sérgio falar, e falar sempre as mesmas coisas, não é bom. Então ficam em casa, assistem novela, fazem festa, ceiam, comem churrasquinho, como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam, davam em casamento, até que chegou o fim. Senhor Deus, as coisas que estão acontecendo não estão acontecendo por acaso. O Senhor avisou e não vai parar o teu relógio por causa do capricho de algumas pessoas. Eu quero louvar e exaltar o teu nome, porque temos fé e esperança no Senhor. Dá-nos discernimento e sabedoria e paz no coração em meio à guerra. Eu oro no nome de Jesus. Amém.